Shalom a todos. É Santa Convocação, é o último dia da festa dos pães asmos. Nós vamos estar lendo na Torá hoje. Na sua Bíblia está a mesma coisa. Êxodo 12, versículo 15 ao 17. Para nós aprendermos a palavra de Deus. Quando nós se reunimos, nós aprendemos a palavra de Deus. Quando nós deixamos o Espírito de Deus falar conosco. Tem pessoa que impede. Aí não tem jeito, né, de aprender com Deus. Quando nós impedimos a palavra de Deus, nós estamos impedindo Deus de operar na vida das pessoas. E que esses dias desta festa sejam dias de aprendizagem, de mudança, de libertação, que coisas melhores aconteçam na nossa vida através da experiência, do que aprendemos nesses 7 dias desta festa maravilhosa. Que as coisas do Senhor são coisas maravilhosas, são coisas boas, mas o mundo que nós vivemos, o sistema que nós vivemos, eles trabalham para tirar o sentido das coisas do Criador. Como diz, eles sufocam a verdade, estão criminalizando a verdade, mas que isso não venha a acontecer na nossa vida. Quando nós defendemos a verdade, nós estamos defendendo Deus, o Criador, porque Ele é a verdade, em todos os sentidos da nossa vida. Mas vocês veem que o sistema procura criminalizar a verdade. Trabalham para destruir as pessoas, destruir as famílias, mas o nosso Deus está aí, nos orientando, nos auxiliando e nos dando vida nesses últimos dias. Acompanhe aí na Bíblia de vocês, vamos ler 2 versículos, depois vamos citar mais alguns versículos a respeito desse Deus bendito que fez os céus e a terra. Eu vou estar lendo na Torá, mas na Bíblia de vocês é a mesma coisa. Êxodo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos, mas no primeiro dia cessareis de ter fermento em vossas casas. Pois todo aquele que comer coisa levedada será banido. Aquela alma de Israel, desde o primeiro dia até o 7º dia. E o primeiro dia será de convocação sagrada. Então não é doutrina de homem, é doutrina de Deus. Que aqui está falando que o primeiro dia será convocação sagrada. E o 7º dia de convocação sagrada. Que é hoje. Estão ouvindo? Então é a palavra de Deus. E o primeiro dia será convocação sagrada, e o 7º dia será convocação sagrada para vós. Nenhuma obra será feita neles, salvo o que é para comer para toda a alma. Isso só será feito para vós. Olha que palavra maravilhosa. Então hoje é o último dia desta festa. O nosso Deus é um Deus bom conosco, porque Ele tem nos chamado e tem nos sustentado através do quê? Através da sua palavra. Que é a sua palavra que nos sustenta. Qual foi a palavra lá de Mateus 4, Lucas 4? O Senhor Yahushua disse para Satanás: nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra de Deus. Então, quando nós levantamos contra a palavra de Deus, nós estamos levantando
contra aquele pão que nos sustenta, aquele pão que nos alimenta, aquele pão que socorre o nosso dia a dia, que é a palavra de Deus. Esse Deus é maravilhoso. Vocês já viram falar que esse Deus reclama? Só o irmão Nilson que diz que esse Deus reclama. Lá em Jeremias 2, versículo 13. Ele reclama. Ele diz para o povo: deixaram a mim. Eu não vou ler o versículo para o vídeo não ficar aqui muito grande, mas acompanha aí na sua Bíblia. Jeremias 2, versículo 13. Deixaram a mim fonte de águas vivas, e abriram cisterna, e beberam dessas águas e morreram. Estão ouvindo? Quando vocês deixam a palavra de Deus, quando vocês impedem o estudo da palavra de Deus, quando vocês não querem o estudo da palavra de Deus na comunidade de vocês, estão ouvindo? Olha o que Deus disse na sua palavra. Deixaram a mim fonte de águas vivas, abriram cisternas, beberam dessas águas estragadas e morreram. Estão ouvindo? Porque a água estragada é só aquilo. Não sai daquilo. Porque ali não tem as correntes de águas vivas, né? Que alimenta, que sacia, que traz o sustento para a nossa vida. A cisterna que não é isso. A cisterna, qualquer animal, qualquer bicho, qualquer inseto que passa ali vai cair ali dentro. Isso é cisterna. Mas a fonte de águas vivas, não. Acompanhe aí esse estudo. Jeremias 2, versículo 13. E depois em João 8, versículo 12. O Senhor Yehoshua, no último dia da festa, daquela outra festa. Então você viu que lá atrás ele se apresenta como fonte de águas vivas. Lá em Jeremias 2, versículo 13. Vocês conheceram ele como fonte de águas vivas que vocês deixaram. Deixaram, mas vocês conhecem ele, porque vocês foram chamados. Estão ouvindo? Então, no Velho Testamento, é que vão dizer Velho Testamento, como eles dizem, né? No Velho Testamento ele é fonte de águas vivas. E no Novo Testamento, em João 8, versículo 12, no último dia daquela outra festa, ele se apresenta ao povo e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. É muita coincidência? Ou é o mesmo Deus falando? É muita coincidência ou é o mesmo Deus falando conosco? Lá atrás ele apresenta como fonte de águas vivas, que vocês deixaram e abriram cisternas nojentas, que vocês controlam, que vocês dominam. Em João 8,12 ele se apresenta como a água viva e diz para o povo: quem tem sede, vem a mim e beba, no último dia daquela outra festa. Hoje não é diferente. É o último dia de uma outra festa, mas é festa dele também. E que ele possa falar para vocês, que ele possa também chamar vocês através da sua palavra. E dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. Estão ouvindo? Porque ele é a fonte de águas da vida. Ele não é cisterna, não. Na cabeça dos homens, parece que tem uma cisterna.
Ele tem que abrir uma cisterna para ele se manter. Mas eu aconselho, ele é mais do que uma cisterna, porque ele é a fonte de águas da vida. É João 7:37. João 7:37, no último dia daquela outra festa, que ele toma a palavra, e que palavra maravilhosa. Quem tem sede, vem a mim e beba. Agora, João 8:12, que eu citei errado o versículo, é que eu estava fazendo outro estudo. Estava fazendo outro estudo que o Criador me deu, eu estava meditando. Ele diz que, quando ele pregou, eu sou a luz do mundo, o que os homens da terra fizeram? Adoraram o sol. Criaram o Deus Sol. É muito sério. Olha só a situação dos homens da terra. Como lidar com esse povo? Leia lá, João 8:12. Eu sou a luz do mundo, e quem segue a mim não anda em trevas. Então, os homens adoraram o sol por causa desta palavra. Estão ouvindo? E o Deus Sol é antigo. O Deus Sol é antigo. Depois ele virou Zeus. Vai no dicionário do Google e pergunta: quem é o Deus Supremo dos romanos? O dicionário vai falar para vocês. Deus Sol. Depois transformado em Zeus. Depois roubado pela igreja da Santa Inquisição e levado para uma cidade de Roma, cidade de Pompeia. E a cidade é destruída. Desce fogo do céu e destrói Pompeia por causa dessa imagem de Júpiter, né? Eles roubaram o Deus Sol, que virou Zeus, e o Zeus que eles trocaram o nome para Júpiter, na cidade de Pompeia. Vai no dicionário, estuda. Por que desceu o fogo do céu e destruiu a cidade de Pompeia? Por causa dessa imagem do Deus Sol, essa imagem do Zeus, essa imagem do Júpiter. Lá. Então, tem história para nós comentar, para nós falar. Que esse Deus disse que ele é a luz do mundo. O que o povo fez? Eu acho que eles compraram vela. Compraram vela para rejeitar a luz do mundo. E agora acabou as velas, acabou o dinheiro. E qual que é o sentido? Ainda há uma esperança para vocês. É voltar para o Deus Criador e o seu nome lá de Israel. Estão ouvindo? É voltar para o Deus Criador e voltar para o seu nome de Israel. Joga fora as velas, as luzes estranhas que vocês arrumaram aqui na caminhada. Porque a palavra de Deus também disse que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Mas a promessa de Deus continua fiel e verdadeira. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com essa luz verdadeira aqui de João 8:12. Esse Deus que, quando se fez carne, habitou em nosso meio e disse: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas. Olha que palavra maravilhosa. Palavra maravilhosa. E a palavra de Deus é uma só. O caminho de Deus é um só. A fonte de água viva é uma só. O resto é cisterna. O resto é enganação. O resto é projeto maligno para matar vocês. Então esta é a palavra do último dia desta festa maravilhosa. Estão ouvindo? Todo mundo quer ser um Israel, mas apoiar a palavra de Deus está difícil. Está difícil. Buscar a Deus
Está difícil. Estão ouvindo? Então fique com essa palavra, cresça na graça, cresça no conhecimento. A base desse estudo é, lá atrás, ele disse que é a fonte de águas da vida. Em João 7,37, ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba, porque ele é a fonte da verdadeira água que nós precisamos para a nossa vida, para matar a nossa sede. Estão ouvindo? Então fique com essa palavra, boa festa para vocês. Traga uma palavra, traga um testemunho. Bendiga esse Deus bendito que fez os céus e a terra.